Informática. Boa noite a todos, boa noite, principalmente quem estava na internet. Nós tivemos um probleminha aqui na hora de colocar o nosso vídeo para estar ao vivo. Nós estamos colocando agora, tá? Uma boa noite a todos. Eu já estava falando que hoje a palestra é sobre autoestima, né? Como eu já falei, que eu acho que é uma coisa que sem autoestima a gente não chega na felicidade, sem autoestima a gente não conquista, porque a gente acaba se sabotando, a gente acaba não enxergando o que eu preciso enxergar em mim para melhorar e estar melhor e aí chegar onde eu quero. A autoestima está ligada a tudo isso. E quando a gente fala de autoestima, eu lembro sempre do capítulo 11 do Evangelho, que chama Amar o Próximo como a Ti Mesmo. O que Jesus quis dizer com isso? Amar o próximo como a Ti mesmo. Ele quis dizer o quê? A gente tem que se amar. A gente tem que ter essa autoestima, tem que ter esse amor próprio. Senão eu não vou conseguir amar o próximo. Aí a gente fica assim, nossa, mas será que eu não amo ninguém? Se eu não tenho autoestima, então eu não amo ninguém? A gente às vezes se engana. Muitas vezes eu estou tentando me amar no outro. Muitas vezes eu estou tentando me amar através do outro. E a gente não tem nenhuma consciência disso. Então vamos lá. Estima, quando a gente fala de estima, é um apreço, é uma admiração, que eu tenho pelo outro. Autoestima é ter isso por si, né? Então, muitas vezes a gente vai se perguntar, será que eu tenho esses sentimentos por mim? Para ver uma autoestima, eu preciso me conhecer, como eu já falei. Será que eu tenho esse autoconhecimento comigo? Será que eu me conheço profundamente para dizer categoricamente eu gosto de mim? A gente ainda não tem isso, eu posso afirmar. Quando a gente na psicologia fala, eu sou da área da psicologia, quando a gente na psicologia fala do inconsciente, essa área do ser humano que tudo que é nosso está lá, de bom e de ruim. Só que a maioria das coisas que estão lá a gente não tem consciência ainda. Elas estão na nossa vida, elas nos levam para lá e para cá, estão atrás das nossas decisões, mas a gente não tem plena consciência do que vem de lá. E muitas vezes o que vem de lá não deixa que eu goste de mim. O ser humano traz uma coisa que atrapalha muito a autoestima, é culpa. Eu às vezes tenho culpas de hoje e nós espíritas acreditamos em culpas do passado, de encarnações passadas. Que aí essas culpas nós não temos consciência mesmo, nós não lembramos. Mas estão lá no inconsciente que eu falei. As memórias, os registros, a energia de coisas que eu vivi no passado, os sentimentos que ficaram, estão conosco, estão lá. E hoje, conforme eu vou vivendo, o que eu vou vivendo, aquela energia vem e interfere. Está aqui, atrás de mim, me levando para cá ou para lá, atrapalhando minhas decisões, né? Essa consciência que é importante a gente começar a ter. Por isso tanto que a gente fala do autoconhecimento. Quando a gente começa a pensar nisso e parar um pouco para se olhar, para se perceber, eu vou começar a ter mais consciência um pouco daquilo que está no escuro aqui, né? A psicologia junguiana de Jung, né, que a gente fala de Freud, mas tem Jung também, e Jung fala da sombra. A sombra é isso, a sombra é esse local, é esse espaço, é esse canto nosso que a gente não tem acesso.
Porque a gente não para ter, né? A vida, a correria, os desejos, isso faz a maioria de nós não ter tempo para isso, não se dar o tempo para isso, né? Que é só querer e a gente consegue. A gente falar de autoestima, como eu falei, eu acho que ninguém de nós ainda tem uma autoestima equilibrada. Tem aqueles que a autoestima dele é tão baixa que ele vive inseguro, se deprecia, tem medos, incertezas, culpas, como eu já falei, vive se comparando com o outro, sempre o que o outro está fazendo é melhor, sempre aquilo que eu fiz, não fiz o que eu devia, eu queria ter feito mais. Essa é a autoestima que leva para baixo, como a gente fala, né? Você está sempre se colocando para baixo, você está sempre não sendo aquilo que você gostaria, você nunca chega a ser aquilo que você gostaria, você nunca chega a, sei lá, numa reunião na empresa, nunca eu falo tudo que eu precisava, nunca eu consigo colocar tudo que eu queria, nunca eu consigo mostrar meu potencial. Vem um outro ali, fala muito mais ou com mais facilidade e eu apago. Pelo menos essa é a sensação que nós temos. Às vezes alguém pode chegar para você e até falar, nossa, é legal aquilo que você falou. Você olha e fala, mas eu não vejo assim, eu não vi assim. Isso é a tua autoestima, que não deixa. Os apegos, as pessoas com autoestima baixa, elas acabam muitas vezes colocando essa aprovação em quem está do lado, nas pessoas em volta. Então eu preciso sempre de alguém me aprovando, eu preciso sempre, e muitas vezes me aprovam e eu mesmo assim eu acho que não é tudo isso. Em relacionamentos a autoestima é terrível para quem não coloca muito na mão do outro. É como a gente fala, não coloque a sua felicidade na mão do outro, porque o outro não tem, que ele não tem essa obrigação, ele tem que cuidar dele, né? A gente está compartilhando a vida, não um compensando, né, os buracos do outro. Então, às vezes, as pessoas de autoestima baixa, muitas vezes elas se colocam em relacionamentos abusivos, em relacionamentos que você depende, tudo que você for fazer, você precisa saber o que o outro acha, o que ele acha, o que ele faria, o que não faria, como é que eu estou, como é que eu não estou. Ou até chegar a relacionamentos como a gente vê hoje, não é? O feminicídio está aí. Pessoas que, às vezes, por conta de uma apreciação tão negativa de si, não aceita que o outro saia da vida dele. E isso é tão forte, a dor é tão grande, porque a gente fala que são pessoas criminosas, são, mas muitas vezes eles estão sentindo uma dor muito grande do outro sair da vida dele. Só que é tão grande que ele não suporta. E quando ele vê, ele faz uma besteira. Isso tudo a autoestima faz. Essa autoestima, principalmente, que ela leva para baixo. Ela leva para os vícios, leva para as drogas, leva para a depressão, para a ansiedade, porque eu nunca estou bem, eu nunca faço bem, então a ansiedade vai tomando conta e aí que eu não faço mesmo, né? Porque a energia da ansiedade atrapalha. A ansiedade em excesso leva para a depressão. Eu sou uma porcaria mesmo, então cada vez eu vou caindo mais. Quando eu vejo, eu estou numa cama, sem querer sair de casa. E pode chegar um suicídio, né? A gente tem ouvido falar muito, hoje em dia o suicídio cresceu muito. E às vezes atrás de um suicídio tem alguém que começou assim, né? Nunca está satisfeito consigo, a imagem que tem de si nunca é boa, sempre procurando ajuda, né? A aprovação dos outros, e nem sempre a gente recebe aprovação positiva.
E quando ele vê, ele entra na ansiedade, ele entra na depressão, e aí chega uma hora que quer ir embora, não quer mais ficar. A gente tem autoestima também, esse que eu falei tudo, é daquele que, né, se deprecia muito. Mas a gente vê pessoas, às vezes, acho que todo mundo deve conhecer pessoas que são arrogantes. Sabe, pessoas que ela sempre é a melhor, ela que sabe de tudo, ela não deixa ninguém falar, né, numa reunião. E aí as pessoas pensam assim, nossa, uma pessoa assim deve ter uma autoestima lá em cima, né? Ela se adora, ela se ama, ela se admira. Só que os estudos que a gente faz, tudo que é excesso não é bom. Então, essa que é assim, também não tem autoestima boa. Essa arrogância toda, essa prepotência é uma grande máscara que ela usa para se defender da insegurança que está ali com ela, para se defender do outro. Então, sabe aquela coisa de, antes de eu vou para a guerra, né? Como é que é? A gente ataca antes de ser atacado. Então, eu já visto uma coisa assim, né? Dura, prepotente, até para se defender do sofrimento. Eu acho que com isso eu não vou sofrer. Muitas vezes isso é inconsciente, não é que a pessoa em casa senta, agora eu vou ser prepotente, porque aí eu vou mostrar para o outro que eu sou forte, aí eu não vou sofrer. Não, isso tudo é inconsciente, a maior parte das vezes. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Quando eu vejo, eu já adotei, né, essa postura diante da vida e vou. Só que sofre. Não quer dizer que não sofre, sofre. Porque esse também, lá no fundinho dele, também ele vai estar sempre se cobrando que ele tem que ser o melhor, que ele tem que estar acima de tudo, de todos. E é sofrimento. A gente fala, tá bom, então não tem, autoestima nunca é boa. Quando que uma autoestima é boa? Sabe quando uma autoestima é boa? Quando tem humildade. Alguém que é humilde, de verdade. Não é aquela coisa de, eu sou humilde porque eu não gasto muito com roupa, ou porque eu não falo a verdade para os outros. Não, humildade de verdade. Sabe quem é humildade de verdade? Jesus, Chico Xavier, Gandhi. Sabe, pessoas que passaram pela Terra e são pessoas, mas o que a gente percebe nessa humildade deles? Não são pessoas que são humildes e às vezes as pessoas têm a impressão de que humilde é aquela pessoa que, qualquer um faz o que quer com ele, é bobo. Não, eles são muito seguros, por isso são humildes, por isso que eles não precisam mostrar nada para ninguém e não precisam se botar para baixo de ninguém. Eles sabem quem são. Eles têm a segurança, eles sabem o que eles vieram fazer. Esses que eu citei, sabiam muito bem o que eles vieram fazer. E fizeram, né? Fizeram muito bem. Então, é sempre se perceber nesse sentido. Porque o que, na verdade, existe é segurança. Quando eu sou seguro de mim, eu realmente gosto de mim. Porque senão qualquer coisa ou qualquer situação vem e abala isso. Como é que a gente faz no dia a dia? Para a gente começar a pensar nisso. Começar, né, a ver como é que está a minha, como é que eu posso melhorar isso. A autoaceitação é uma boa. Quando eu começo a me perceber e eu começo a ter noção melhor de mim, e eu começar a perceber o que não é bom, o que eu quero melhorar, autoaceitação. Eu preciso primeiro, não adianta eu pensar e, sabe, não, isso eu não quero ver, eu não quero pensar, eu não quero... Não, eu tenho que ver. É como eu falei no começo, da sombra. O que está na nossa sombra é o que a gente realmente tem que ver. Tem gente que fala, não, é pensar negativo, ficar pensando nas tristezas, é pensar negativo que você tem medo das coisas. Não. Se você não fizer isso, se você não for lá naquele lugar mais escuro teu e levar luz lá
e ver o que realmente você precisa ver para mudar, para se mudar e mudar a sua vida, não vai mudar. Ninguém pode fazer isso por você. Então, é muito por aí, é se aceitar primeiro, aceitar o que eu preciso realmente mudar. E aí procurar formas para isso. Eu tenho certeza que quanto mais a gente está em contato consigo e ter benevolência consigo, sabe? Aquela coisa que às vezes a gente tem com o outro, mas não tem com você, de você ser mais complacente consigo e olhar para esse lado mais escuro, de verdade, você já fez a base, você já preparou o terreno para fazer as mudanças que você quer. E conforme a gente vai começando, as coisas vão aparecendo. Você vai tendo esse inconsciente que eu falei, ele começa a mandar sinais, mensagens, de você para você. Não precisa nem ser em algum lugar para receber mensagem, é tua. Nós temos isso dentro de nós. E como a gente fala, nós somos um espírito. O meu espírito, esse inconsciente que eu falo, ele faz parte do meu espírito. Então, o meu espírito pode chegar lá, pegar alguma coisa que eu já estou pronto para ver, porque eu parei para ver, e manda. Aí, de repente, você saca alguma coisa de você, da tua vida. Mas tudo isso porque você preparou esse terreno que eu falei. O que eu acho mais importante, assim, no dia a dia tem coisas que a gente pode estar fazendo, mais práticas, aprender com os erros, estudar, se perdoar, e se perdoar. Porque, como eu falei no começo, a culpa, ela me leva lá para baixo, ela atrapalha muito. Se eu não me perdoar, vou ficar carregando, né? Boas amizades, exercício físico, boa alimentação. Hoje em dia se fala muito disso. Tudo isso vai fazer bem por quê? Porque eu estou cuidando de mim. Agora, não adianta eu fazer exercício físico porque eu quero ficar bombado para agradar os outros. Eu tenho que fazer exercício físico para mim, porque é bom para mim. Mesmo que seja para me olhar no espelho e gostar do que eu estou olhando, mas para mim. Porque exercício físico vai me trazer saúde, é para mim. Isso não é egoísmo, isso é cuidar de si. Eu ouvi uma vez uma palestra, alguém falando, e eu acho isso muito, que a maior missão que a gente tem quando encarna é cuidar de si. A gente veio para isso, para cuidar de si. Então isso tudo vai trazer bem-estar, né? Vai, até como se fala, exercício físico, tem as endorfinas que criam, né? Vão criando alguns neurotransmissores que vão me ajudar, que vão me trazer sensações boas. Então tudo é para mim, vai me fazer bem. Agora, o que eu mais, pensando em tudo isso, eu acho que o que mais não é que a gente perdeu, eu acho que nós estamos num caminho evolutivo, nós estamos ainda num ponto que a gente ainda não se deu conta quem nós somos. Nós somos criaturas que vêm de Deus. O que é Deus? A gente para pensar nisso. O que é Deus? A gente fala da boca para fora, todo mundo fala. Qualquer lugar religioso que você for, vai falar, não, você é uma criação de Deus, Deus. Mas a gente está no automático. A gente não para pensar o que é Deus. E eu sou uma criação dessa força. O que é isso? Porque se a gente começar também a exercitar esse pensamento e esse voltar para ele, a gente está trabalhando a autoestima. Porque não tem coisa melhor do que a gente ir incorporando na nossa vida e em nós a sensação, a confiança de que eu faço parte dessa força. Se eu faço parte disso, o que falta?
Falta só caminhar e fazer as coisas. Porque a confiança, o que eu mais preciso, que é confiança, que é fé, que é... eu tenho quando eu descubro essa minha ligação com Ele. Se eu descobrir de verdade essa ligação com Ele, eu enfrento qualquer coisa e eu vou conseguir viver a alegria, e eu vou conseguir viver a felicidade, mesmo tendo os problemas, porque os problemas fazem parte do nosso caminho. Nós somos seres em evolução e a gente traz coisas para resolver, para melhorar, não é? Mas a gente vai viver tudo isso de uma outra forma, diferente. Falando nisso, o Emmanuel escreveu: amar a nós mesmos não é autoadoração, é o amor que se traduz em esforço próprio, para nos educarmos e entendermos esse amor ao próximo, à natureza e chegarmos a Deus. Então é esse o caminho, de entender a nossa ligação, de tentar viver e esta ligação, e isso vai cada vez mais me levar a esse amor, que a gente também fala muito, mas a gente não sabe o que é. Amor de verdade, amor incondicional, a gente ainda não sabe o que é. E é esse amor que vai cada vez mais me levar, que eu vou desenvolvendo, que vai me levar perto dele, que vai me levar lá, como diz no Evangelho, vai me levar à perfeição. E para encerrar, já deu a hora, eu vou terminar. Eu fiz um resuminho de tudo isso, mas principalmente dessa ligação com Deus. Devemos ter cada vez mais a consciência que fazemos parte do todo divino, Deus. Somos eternos e, como disse Jesus, somos deuses. Um dia chegaremos à perfeição. Estamos a caminho e cada instante desse caminho nos aperfeiçoa e nos faz sentir Deus cada vez mais perto de nós. Somos únicos, individualidades criadas pelo grande arquiteto do universo. Temos nosso lugar nessa grande criação. Somos uma peça do quebra-cabeça divino e sem nós ele não está completo. Sinta o desejo de realizar o melhor, o anjo de luz que somos. Desenvolver e descobrir cada vez mais o amor incondicional. E aí, amar a si e estender esse amor ao nosso próximo. Vamos tentar? A primeira coisa é olhar para si, né? Boa noite, gente. Fiquem em paz. Eu vou fazer o encerramento. E nessa paz que eu falei, vamos serenando nossas mentes, vamos serenando nossos corações, tendo a certeza de que nós estamos aqui principalmente para nos sentirmos. Não viemos aqui apenas automaticamente para recebermos um passe e ir embora. Viemos para, através dessa espiritualidade maravilhosa, termos mais contato conosco, recebermos uma energia, mas deixar que essa energia vá nos transformando pouco a pouco, porque é no dia a dia que a gente leva essa energia e põe em prática. Então vamos deixar nesse momento que toda essa energia que está aqui no ambiente nos envolva profundamente, que vá despertando essa nossa ligação com o Pai Maior, dia após dia. E isso
cada vez mais nos leve ao nosso próprio amor e ao amor ao próximo. Então vamos nos preparando da segunda parte do nosso trabalho, mas com essa consciência. Vamos receber a energia do passe, vamos levar essa energia conosco e vamos fazer disso degraus que no dia a dia vão me levar cada vez mais perto de mim, cada vez mais conhecedor de mim e principalmente cada vez mais a consciência da minha ligação com o Pai. Então, nessa energia, com essa consciência, dando a mão para Jesus, vamos orando a prece que Ele nos trouxe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos irei, nossa, passou, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Deu branco.